Olá, aluno! Voltamos com mais um bloco do nosso curso aí sobre o sistema operacional Linux, né? No bloco anterior, foi meio tenso porque a gente estava vendo aquela parte das permissões de arquivos, né? Fazer alteração. Eu falei que se você não tivesse entendido, voltava o vídeo. Não entendeu? Vou passar agora, vou dar mais um reforço para você agora, tá? Como é que você vai fazer para alterar essas permissões? Vou pegar mais um exemplo aqui para você, quer ver? Joga lá aqui, ó, tem uma tela em branco para a gente simular aqui a ideia da permissão. Olha só, ó. A permissão vai estar assim, ó. O examinador vai colocar isso aqui na sua prova. Tudo bem? Aí ele vai pedir o seguinte, o comando, ele coloca na prova, que o camarada deu um comando, por exemplo, chmod 156 texto.txt e deu enter. Aí ele vai querer saber o resultado disso aí. Então, vamos lá. Do jeito que eu ensinei, primeiro passo, isola essa primeira letrinha aí, ó. Essa primeira letra, quer dizer, o primeiro caractere, né? É um hífen. Hífen significa que é um arquivo o quê? Comum, ó lá. Ó. Ele é um TXT. Ele é um textozinho, um arquivo de texto do Linux. Perfeito? Né? Depois, próximo passo, os usuários. Conta de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, ó. Passa a régua aqui. Quem que é esse cara? Esse aqui, cara, é o user, né? Olha lá, é o proprietário do arquivo. Perfeito? Depois conta 3 de novo. 1, 2, 3, passa a faca aqui. Quem é esse aqui? Esse aqui são os grupos, não é isso? E depois conta 3 em 3 de novo, passa a faca, é o others, não é isso? Por isso que forma o Hugo. Olha lá. Ó. Então você divide. Próximo passo, para não ter que decorar aquela tabelinha, o que você vai ter que fazer? Enumerar letra por letra do jeitinho que eu passei. Ó. Você vai colocar o 4, deixa eu até mudar aqui a cor, ó. Você vai colocar aqui o 4 em cima do R, o 2 em cima do W e 1 no X, tá vendo? De novo, ó. 4, 2, 1. Perfeito? De novo, ó. 4, 2, 1. Por quê? Porque a soma de 4 mais 2 mais 1 forma 7, que é o número máximo que você tem na permissão, ok? Essa malandragem vai te ajudar muito a resolver as questões. Aí vamos lá. O primeiro número 1 é para alterar as permissões do proprietário, sim? Qual combinação lá em cima forma 1, aluno? De 4, 2, 1 lá em cima. Não é só o X? Então eu estou permitindo só a execução. Então o proprietário vai ficar, ó, hífen W, o quê? Opa, perdão, hífen X. Perfeito? Porque 1 é só para executar, ele não pode fazer outra coisa. Entendeu? Agora, eu não botei o 5 para o grupo, ó. 5 é para alterar as permissões do grupo. Né? Qual combinação lá em cima, aluno, forma o 5? Você concorda que é a soma do R do 4 com o do X, que é 1, forma 5? Então, o grupo fica como R, o quê? Hífen X. 4 mais 1 dá 5. Perfeito? E depois o 6. Ó, o 6 para alterar o others. Qual combinação lá em cima forma 6, aluno? Você concorda que a soma do 4 com 2 com W forma 6? Então, os outros ficam como R, W, hífen. Pronto. É assim que vai ficar as permissões dos usuários. Resumindo, proprietário apenas executa, né? O grupo lê e executa e os outros usuários, os others, apenas lê e grava. Tá vendo? É assim que se trabalha essas permissões. Aí o que eu peço para você fazer em casa? Faz um teste, pega um papel, o seu caderno e coloca. Coloca RWX, 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 separa os três e inventa um comando, chmod 234,
CHMOD 3, 6, 7 e faz a combinação do jeitinho, volta o vídeo, o jeitinho que eu expliquei e faz, você vai ver, não tem dificuldade. É muito tranquilo cair desse jeito. É uma questão que assusta, mas no frigir dos ovos é bem tranquila. Perfeito, aluno? Tranquilo? Outra maneira que tem de alterar as permissões é por letras, tá? Tem como você também, de vez de inserir esses números aí, você inserir letras. Quer ver? Coloquei o exemplo aqui para você, ó. É mais raro de cair em prova de concurso, mas nós temos alguns históricos de questões. Olha lá, ó. Você pode alterar digitando o CHMOD e uma letra, por exemplo, G. O que é G? De grupos. Mas o que eu quero fazer com grupos? Olha lá, adicionar, tá vendo? Ó, mais o W. W nós não vimos que é a gravação? Então o que eu fiz? Eu adicionei a gravação aos grupos. Então coloquei lá CHMOD G mais W, adicione a gravação aos grupos. Tudo bem? Isso é um exemplo. Outro exemplo que eu tenho, aluno, é o seguinte. Aqui, ó, CHMOD, O, que você acabou de ver, Others, mais RX. Então eu estou pedindo para adicionar o R e o X aos outros. Então lá, ó, adicione a leitura e execução aos outros usuários. Né? Às vezes é até mais fácil, né, de entender do que os números, apesar que os números também não têm segredo. E eu posso também remover, aqui que legal, ó, CHMOD, ó, Hugo, o que é o Hugo? User, Groups e Others. Aí eu botei um hífen. O que é o hífen? Tire menos quem? RWX. Ou seja, retira todas as permissões de todos os usuários. Tá vendo? Eu fui lá no Hugo, retirei tudo deles. Eles não podem ler, não podem gravar e não podem executar. Tudo bem, aluno? Perfeito? Então pode cair desse jeito. Se você colocou a adição, você está adicionando a permissão, botou a subtração, o traço, o hífen, você está retirando. Tudo bem? Então, tem essa possibilidade. Aí, para dar mais um reforço, questões. Nada como fazer questões para você entender na real como é que funciona. Então, vamos lá. Olha só. Utilizando um sistema operacional de ambiente Linux, um usuário digitou o comando chmod 755 concurso.txt no terminal de comandos. Sobre o comando em questão está incorreto afirmar que é errada. Então, vamos lá, aluno. Como é que você faz a treta? Ó, RWX, qual é o arquivo? Um arquivo concurso.txt, beleza? Qual o comando que ele digitou, aluno? Foi o comando chmod, o quê? 755. Perfeito? Primeiro passo, vamos separar os termos. Como é que a gente separa os termos, aluno? Ó, primeiro caractere aqui eu separo. Por que eu botei um hífen aqui? Porque é um arquivo TXT. Arquivo TXT é um arquivo comum. Perfeito? Segundo passo, separar os usuários. Ó. RWX, ó, tá aqui o primeiro. Quem que é o primeiro? O user, não é isso? Depois RWX, separa. Quem que é o segundo? Os grupos, não é isso? Depois RWX, o others, por isso que forma o Hugo, não é isso? Aí agora o que você vai fazer? Aquela malandragenzinha. Qual é a malandragenzinha? Numerar cada letrinha dessa. Então você bota o 4 no R, o 2 no W, 1 no X. Ó. 4, 2, 1, 4, 2, 1. Perfeito? É a manha. Aí vamos lá. Esse 7 não é para alterar o user? Qual combinação lá em cima forma 7, aluno? Não é 4 mais 2 mais 1? Então o proprietário fica RWX, ou seja, a soma dos 3. O 5 aqui não mexe no grupo. Qual combinação lá em cima forma 5, aluno? É a soma do 4 com a soma do 1. Então os grupos ficam como R hífen X, ok? E o 5 de novo
para o others, para os outros usuários. Qual combinação forma 5? Né, o R e o X, então fica como o others. R hífen X. Então assim que fica as permissões quando você digita 755, ok? Aí vamos procurar a alternativa incorreta. Olha lá. Letra A. Serão negadas todas as permissões ao dono? Aluno, olha aqui embaixo. O dono, o proprietário, está com as permissões negadas? Não, pelo contrário. O proprietário está com as permissões permitidas, todas permitidas, não estão negadas. Então, a letra A é a que está errada. Para estar permissão negada, você concorda que tinha que ser um 0 aqui, ó, no lugar do 7, colocaria o 0, aí o 0 estaria negando todas as permissões, tudo bem? Mas vamos ver porque a B tá certa. O que a B fala? Será atribuída permissão de leitura para o grupo. Aqui, ó, o grupo pode ler, ó o R aí. Então a B está certa. Letra C, será atribuída permissão de execução para o grupo. O grupo pode executar? Pode. Aí. Então, está certa. E a letra D, será atribuída permissão de leitura e execução para outros usuários. Os outros usuários podem ler e podem executar aí embaixo? Podem. Então a letra D está certa. Então, incorreta está a letra A. Perfeito? Tranquilidade? Tá aí, assim que resolve. Tem mais? Tem. Tem mais questões. Vamos lá. Essa é uma questão até mais simples, ó. Com relação às permissões do arquivo abaixo, julgue os itens a seguir. Entendeu? 5 itens, deu aquela estrutura lá para a gente julgar. Antes de julgar, aluno, vamos separar, ó. D, separa. O que é esse D aqui? Significa... Só tirei ele aqui para não atrapalhar a sua visão. Aqui o D quer dizer que é um arquivo do tipo diretório, né? Olha lá. Olha ele aqui, ó. O que é um arquivo do tipo diretório? É uma pasta Office 2002, né? Aí depois, ó, RWX, vamos riscar aqui no meio. Olha lá, o que é o RWX o primeiro? O U, né? User. Depois R-X, quem é esse R-X? O grupo, sim? E depois o R-X final, o others. Por isso formou o Hugo, né? Uma letrinha feia, mas é que tem, né? Então tá aí, você tem o RWX para o proprietário, R-X para o grupo, R-X para o others, ok? Então vamos lá, item 1. O arquivo acima, aluno, é um diretório? E aí, o arquivo aqui de cima é um diretório? É. Olha lá, tem a letra D antes e olha aqui a malandragem, uma barra, tá vendo, aluno? Geralmente um arquivo comum tem uma extensão, né? Já uma pasta tem uma barra. E lá tem a letra D na frente. Então o arquivo acima é um diretório? Sim. Então, verdadeiro, né? 2. O arquivo acima permite gravação para qualquer pessoa? E aí, qualquer pessoa lá pode gravar, aluno? Dá uma olhada lá. Pode observar que só grava, só o proprietário, só ele tem um W. Tá vendo que o grupo não tem W, tem um hífen e o O também não tem W? Então, permite gravação para qualquer pessoa? Não, não é para qualquer pessoa. Falsa, né? Depois vem a 3. O arquivo acima permite leitura para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ler? Dá uma olhada lá, aluno. Pode ver que tem um R lá no proprietário, tem um R no grupo e tem um R no others. Tá meio apagado por causa do risco que eu fiz, mas tem 3 R's, não tem? Então, o arquivo acima permite leitura para qualquer pessoa? Permite, todos podem ler, verdadeira. A 4, o arquivo acima é um link? Nós já vimos que não é um link, nós já vimos que é um diretório. Para ser um link tinha que ter um L lá, ok? Então, falso, não é um link, né? E a 5, o arquivo acima só permite gravação para o proprietário, aluno? Então, só o proprietário pode gravar? Dá uma olhada lá, ó. Pode ver que só ele tem um W, tá vendo? Ó? O grupo não tem o W e o X também não tem. Então, só ele pode gravar? Sim, só ele pode gravar. Item verdadeiro. Então, ficou VF, VF, VF. Tá aí, tá vendo? Essa é a questão. Se não entendeu, refaça. Escreva essa questão no seu caderno, ó. Bota lá DRWX, né? RFX, separa e faz
a ideia das permissões. Tranquilidade? Mais uma. Ó. Utilizando o console de uma distribuição Linux, um usuário executou em um diretório específico o comando ls -1 e obteve como saída a seguinte linha. Ó. Então aí aquela linha todinha que nós vimos. Ó. Aqui estão as permissões, né? Aí tem esse número aqui, esse IFF, o IFF 496 e aqui tem uma data, né? Então vamos lá. Docentes.pdf é um arquivo do tipo executável. Tá aqui docentes. PDF é um arquivo executável, aluno? Não. PDF é aquele arquivo portátil, né? O famoso PDF, todo mundo conhece aí. Aquele arquivo que a gente cria, coloca proteção nele, fica um arquivo leve, universal, né? Que não pede formatação para abrir em qualquer ambiente e etc, né? Então, não é executável. Então essa ata é errada. Letra B, o primeiro termo, IFF, se refere a um diretório, enquanto o segundo termo, IFF, se refere ao usuário que criou esse diretório. Não, não. Geralmente o primeiro termo é o usuário e o segundo é o grupo onde ele participa, tá? Então, não é usuário e não é o diretório. Tudo bem? Então, cortamos a letra B também. Letra C, 4096, se refere à quantidade de usuários que acessam o arquivo docentes.pdf? Não. 4096 é o tamanho do arquivo, aluno. Tá? Ele está mostrando o tamanho do arquivo. 4096 é a quantidade de armazenamento que esse arquivo está ocupando. Então, não é a quantidade de usuários. Tá? RW, R, R, se refere às permissões sobre o arquivo docentes.pdf. E aí? Sim, né? Se refere às permissões sobre esse arquivo. Exatamente. Tá aí. E a letra E, todos os usuários que fazem parte do grupo IFF podem editar o arquivo docentes.pdf. Então dá uma olhada aqui, ó. Vamos separar aqui, ó. Ele botou o quê? Hífen, R, W, hífen, não é isso? R, hífen, R, hífen. Perfeito? Então separa. O primeiro aqui é porque é um arquivo comum, que é um PDF. Depois RW, hífen, é o U, né? Que é o proprietário. R, hífen, groups. E o outro R, hífen, o others, né? Aí está dizendo que todos os usuários que fazem parte do grupo IFF podem editar o arquivo docentes. E aí, eles podem fazer a edição do arquivo, ou seja, a gravação do arquivo, né? Não, olha lá, por quê? Olha lá, o hífen não pode. Quem faz parte do grupo só pode o quê? Só pode ler o arquivo, né? Então, a E está errada. Perfeito? E ficou faltando explicar esse 2 aqui. Esse 2 é a quantidade de links que tem um arquivo. Ou seja, provavelmente tem um atalho para chegar até ele, tá vendo? 2. Então é a quantidade de caminhos que tem para o arquivo. E aqui é a data de modificação do arquivo, tá? Você tem a data aí. Aí tem um tamanho, o usuário é o primeiro IFF, o grupo que ele faz parte é o segundo lá. Ok? Então, tá aí. Letra D é a nossa resposta. Temos mais uma aí, aluno. Vamos lá. Com relação à figura e às informações acima apresentadas, julgue o item a seguir. O arquivo dentistas.pdf é de propriedade do usuário CFO e do grupo root? Então, vamos lá. Aqui, dentista, que é o último, ó. Tá vendo? Ele quer que você analisa essa estrutura aqui, ó. Então, vamos lá. Ele está falando que esse arquivo, ele é de propriedade do usuário CFO e do grupo root. Não, dá uma olhada aqui, ó. Root é o nome do usuário e esse root é o nome do grupo que ele faz parte também.
né? Então, o arquivo é de propriedade do usuário CFO e do grupo root. Ele é do grupo root, realmente, mas ele não é do usuário CFO. Ele é do usuário também chamado root. Sim? Mas olha onde é que está a malandragem dele. Aqui em cima, ó, que identifica o quê? O usuário e CFO é a máquina, né? CFO é a máquina onde está que o usuário está logado. E aqui embaixo, ó, também tem o quê? Tem aqui home CFO, ou seja, ele está dentro da pasta CFO. É a pasta onde está, que ele deu a listagem, né? Então, esse arquivo não é do usuário CFO. Ele está na pasta CFO da máquina CFO, mas ele é do usuário root, que é esse primeiro que está aparecendo aqui, ó. Então, aqui está o usuário, aqui está o grupo dele. Perfeito? Então essa questão não vinga, essa está errada. Ok, aluno? Tranquilo, né? Então, tá aí. E outra partezinha que nós temos aí do Linux são alguns softwares presentes no Linux, né? O que acontece? Por que eu trabalhei com essa ideia? Apenas para a gente estudar um pouquinho do que vem no pacote Linux. Então vem aqui comigo. Nós estamos acostumados a operar com os arquivos, os softwares do Windows, né? Os aplicativos do Windows. Mas o Linux também tem o seu pacote de software, aqueles programinhas que geralmente a gente não conhece, tá? Então, vai ser tema do nosso próximo bloco, entrar nesses softwarezinhos que são um pouco desconhecidos para muitos usuários pelo fato da gente utilizar muito Windows, tá bom? Espero que você tenha aprendido aí a ideia das permissões, né? E se não aprendeu, pode tirar as dúvidas comigo, estou à sua disposição, tá? Volte o vídeo, faça exercício para você pegar essa ideia. Valeu? Então no próximo bloquinho a gente entra nessa parte de software já para a gente já ir fazendo a finalização do sistema Linux. Valeu, aluno? Meu grande abraço, até daqui a pouco.